Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Venho fazer hoje um vídeo aqui um pouco diferente. Muito se fala sobre os gols que o Vasco levou essa temporada, vários gols que o Vasco tomou, e hoje eu resolvi fazer meio que um raio-x em cima dessa zaga. Quais foram as duplas de zaga que levaram esses gols, a quantidade de jogos. Esse vídeo é para esclarecer um pouco a zaga do Vasco, trazer um raio-x mais ou menos do que foi essa pane no sistema que o Vasco teve em relação à sua defesa. Antes de tudo, quero passar alguns avisos em relação a esse vídeo. Primeiro, a defesa do Vasco não se constitui apenas da zaga, ou seja, a culpa dos gols não é só dos zagueiros, e sim de todo um sistema defensivo. Mas nesse vídeo vamos analisar apenas a dupla de zaga e os zagueiros em si. E um segundo aviso é sobre o Luiz Gustavo. Muitas das partidas ele atuou como lateral direito, então eu vou analisar apenas as partidas que ele fez como zagueiro. Outro aviso importante é, estou considerando só os jogos oficiais e também até o primeiro jogo do campeonato estadual até o último jogo contra a LDU. São só os jogos nesse período que eu estou considerando nesse raio-x que eu fiz aqui para vocês, ok? Bem, os avisos foram dados. Eu não costumo pedir curtida antes de iniciar o vídeo, mas esse vídeo deu um trabalho imenso para ser feito, então peço aí para vocês já darem uma curtida aí para dar uma moral e mostrar para o YouTube que o meu canal é relevante, tá ok? Bem, agora que eu já falei tudo, vamos começar o filme de terror e eu vou passar a primeira dupla para vocês. A primeira dupla é Eraso e Wehrli, que fizeram um jogo e levaram um gol. Esse gol foi contra a Portuguesa do Rio de Janeiro na derrota de 1-0 no dia 25 de fevereiro, ainda pelo estadual. Bem, Eraso e o Wehrli não tem muito o que esperar dessa dupla. O Eraso em si só é um jogador terrível. O Wehrli até que estava mandando um pouco bem, mas jogando um jogador que é mediano, que diria assim, o Wehrli, e o Eraso, que é ruim, não ia durar muito tempo essa zaga, né? A segunda dupla de zaga, também com um jogo, é Miranda e Eraso. Levaram 3 gols nesse único jogo. Esse jogo foi válido pelo Brasileirão, foi contra o Internacional no dia 13 de junho. Bem, o caso do Miranda e do Eraso foi mais aquele que vai quem está disponível. O Vasco estava numa situação terrível, estava tentando se reorganizar, e o único jogador disponível ali para complementar a zaga era o Miranda, que foi meio que posto na fogueira. Não jogou bem, mas tendo em vista todos os problemas que tiveram, ele fez o papel dele, conseguiu jogar de forma segura, que já foi extremamente importante. Imagina, você é um jogador da base, você nunca teve chance no profissional, e o seu primeiro jogo como profissional é meio como salvador da pátria. É terrível para qualquer um, imagina para um garoto. Então não vou colocar a culpa no Miranda em relação ao resultado do jogo. Agora o Eraso tem culpa. Bem, a terceira dupla é Luiz Gustavo e Ricardo Graça, que tiveram 2 jogos juntos. Eles levaram 3 gols. Luiz Gustavo e Ricardo Graça foi mais ou menos a zaga de início de ano, aquela zaga ainda se montando, vindo ainda as peças. Foi meio que o quebra-galho de início de ano, não iria durar. Os dois jogadores individualmente tiveram momentos diferentes ao longo da temporada. O Luiz Gustavo foi para a lateral direita e começou a fazer seu nome um pouco lá na lateral direita. E o Ricardo teve algum momento na zaga, alguns momentos bons, outros ruins. A quarta dupla, Wehrli e Ricardo Graça, que tiveram também 2 jogos juntos e só levaram um gol. Wehrli e Ricardo Graça, que por um tempo é a zaga que dava para se manter. Você tinha de um lado o Paulão e Eraso, que não estavam rendendo, o Wehrli estava meio que segurando as pontas ali, e a torcida estava muito em cima do Ricardo Graça, queria que o Zé Ricardo desse oportunidade para esse jogador, que esse jogador tivesse continuidade, e foi o que deu para produzir naquele momento. Então o Wehrli e Ricardo Graça, diríamos que para aquele momento foi a melhor zaga que o Vasco poderia produzir, digamos por assim. A quinta dupla é o Oswaldo Henriques e o Ricardo Graça, que tiveram 2 jogos juntos e levaram 5 gols. Contra a LDU eles levaram 3 gols, que basicamente sacramentou a desclassificação do Vasco, e contra o São Paulo, no jogo que o São Paulo virou líder, levaram 2 gols. Oswaldo Henriques e Ricardo Graça também foi aquela zaga meio que para o susto, para o momento. Não tinha o que fazer, tem que colocar alguém para jogar, só tinha esses dois. E é isso aí.
Não será a zaga titular, agora com a vinda do Castan. Acredito que o Oswaldo Henrique e Ricardo Graça devem brigar ali por uma terceira vaga. No momento eu não vejo nenhum dos dois como titular do Vasco. Bem, a sexta dupla é Breno e Wehrle, que fizeram 3 jogos juntos e levaram 4 gols. Breno e Wehrle jogaram pouco juntos, as poucas vezes que jogaram junto até que foram bem. Sendo que eu tenho para mim que o Wehrle ele é um jogador mediano, ele é um jogador que o nível que ele mostrou é o máximo que ele pode produzir, ele não produz muito mais que aquilo. É um jogador que até serve para step, para quebrar galho, mas não é o jogador que acredito que será assim, um titular absoluto ou que de repente pode ir para a Europa, coisa do tipo. Mas é um jogador que é interessante dependendo do caso, não é um jogador que eu diria inseguro, contando por assim, mas que nunca seria titular. Já o Breno, eu considero jogador titular, mas tem seu problema crônico com o joelho, que dificulta um pouco dele continuar. Das duplas que nós tivemos, a melhorzinha até agora teria sido o Wehrle e Breno. A sétima dupla é Paulão e Ricardo Graça, que fizeram 4 jogos juntos e levaram 7 gols. Paulão e Ricardo Graça. Não foi uma boa combinação. Teria sido aquele misto de experiência com juventude. Mas acabou não dando muito certo. Eu não sei se por conta do Paulão, de estar sendo muito... Eu acredito que tenha sido por causa do Paulão. Desculpa, mas o Paulão ele não teve uma temporada muito boa pelo Vasco. E, enfim, não foi uma das melhores duplas, só não conseguiu ser pior do que Paulão e Eraso. A oitava dupla é o Breno e o Ricardo Graça, que também fizeram 4 jogos juntos e levaram 5 gols. Breno e Ricardo Graça, aí já era uma zaga um pouco mais composta. Mais ou menos nessa mesma vibe de misturar experiência com juventude, o Ricardo Graça ainda pode crescer bastante com a presença do Breno. Mas no momento ele ainda não é o ideal para a zaga do Vasco. Não diria que o Ricardo Graça está já no seu pleno de maturidade. Ainda tem que crescer bastante o garoto, mas ter ele do lado do Breno já melhorou um pouco o status de jogador dele. Ele já evoluiu um pouco como jogador. O Ricardo Graça ele jogava diferente ao lado do Breno do que ele jogava com o Paulão, que era meio que barata voa de vez em quando. A nona dupla é o Ricardo Graça e o Eraso, que fizeram 6 jogos juntos e levaram 7 gols. Ricardo Graça e Eraso, tenso, dramático, triste, complicado. Pensa numa ideia ruim. Essa foi a do Eraso. Alguém, sei lá, estava nesse momento de reflexão no banheiro. Vou trazer um zagueiro para o Vasco. Eraso. A 10ª dupla é o Paulão e o Wehrle, que fizeram 7 jogos juntos e levaram 12 gols. Desses 7 jogos, 5 jogos foram seguidos. O momento Paulão e Wehrle foi quando a zaga estava nessa inconstância muito grande, não conseguia se acertar, troca, tira Eraso, tira Ricardo, tira esse, tira aquele. E a melhor formação ali que meio que arrumaram foi Paulão e Wehrle, que deveria segurar meio que as pontas. Mas tendo em vista que o Paulão estava em um momento muito ruim e o Wehrle, como eu disse, é um jogador que eu considero mediano, a situação não se desenvolveu. E a última dupla é o Paulão e o Eraso, que fizeram 11 jogos juntos e levaram 19 gols. Desses 11 jogos juntos, eles fizeram 7 jogos seguidos. Paulão e Eraso, cara... o Paulão e o Eraso foi a dupla de zaga que mais levou gol pelo Vasco. E foi a dupla de zaga que mais teve sequência de jogo pelo Vasco. Zé Ricardo, o que foi isso, fera? Eu sei que na época do Paulão e Eraso, as opções eram Ricardo Graça, Wehrle e Luiz Gustavo. Tese, na cabeça do Zé Ricardo, os melhores preparados, com experiência, com isso, que aquilo, seria o Paulão e o Eraso. Não dá certo no primeiro jogo? Ok. Releva, tenta ritmo. Não dá certo no segundo jogo? Liga o alerta, mas mantém. Não dá certo no terceiro jogo? Parceiro, começa a se questionar. Você leva quarto, quinto, sexto, sétimo. Foram 7 jogos seguidos com o Paulão e o Eraso. O Ricardo Graça, ele perdeu meio que a vaga pelos gols, pela goleada que o Vasco tomou. E caiu na conta do Ricardo, por causa que foi muita bola aérea. O Ricardo não tem uma estatura tão alta, não é tão forte fisicamente, e foi posto isso na conta do Ricardo. Mas a sequência, a era Paulão e Eraso, ela durou muito tempo, e eles erravam toda hora.
Em nenhum momento foi questionado pelo Zé Ricardo a possibilidade de manter. Demorou muito para tirar esses dois e colocar o Wehrle no lugar do Eraso. Os gols que o Vasco tomou, essa leva enorme de gols que o Vasco tomou, passa por isso. O Zé Ricardo demorou muito para tirar um pouco de sua convicção que essa era a zaga ideal e tentar outros jogadores. Bem, agora eu vou passar para vocês a média individual de cada jogador. Quantos jogos cada um desses jogadores fizeram e quantos gols eles levaram em seus jogos individuais. O Miranda fez um jogo e levou 3 gols. O Luiz Gustavo fez 2 jogos e também levou 3 gols. O Oswaldo Henriques também fez 3 jogos, só que levou 5 gols. O Breno fez 8 jogos e levou 9 gols. O Wehrle fez 13 jogos e levou 18 gols. O Ricardo Graça fez 20 jogos e levou 28 gols. O Eraso fez 19 jogos e levou 30 gols. E o zagueiro que mais levou gols pelo Vasco, todo mundo já sabe disso, né? Foi o Paulão, que fez 22 jogos e levou 38 gols. O Vasco, em 44 jogos, ficou 11 jogos sem levar gols. Ou seja, nos outros 33 jogos o Vasco levou gols em todas as partidas. Complicado aguentar uma zaga que toma tanto gol assim, zagueiros que tomam tantos gols assim. O Paulão, o zagueiro que mais levou gol pelo Vasco, ele era o zagueiro que tinha o maior salário do Vasco. O Vasco, ao todo, ele fez 44 partidas e levou 67 gols até o presente momento. E essa média ainda pode aumentar porque o campeonato está no meio ainda. Bem, gente, não tem muito mais o que falar, o filme de terror acabou. Isso dá para mostrar que houve uma falta de planejamento em questão da zaga. Os jogadores que foram contratados não corresponderam e foi numa época que o Vasco precisava ter uma resposta para a sua torcida, porque o Vasco iria disputar uma Libertadores, teria que ter, in priori, uma zaga bem composta, zagueiros que dão conta individualmente e coletivamente. E os zagueiros do Vasco não deram essa resposta. Agora, a culpa é do Paulão? A culpa é do Eraso? Ou a culpa é de quem contratou eles? Basicamente é isso, mas me diz você, o que você achou desses números? Qual foi a melhor dupla de zaga que teve entre esses que eu apresentei para vocês? Qual foi a pior, na opinião de vocês? Mais uma vez eu peço para vocês curtirem o vídeo, porque esse vídeo deu um trabalho imenso. Eu gostaria muito de passar isso para o máximo de vascaínos possíveis. Então quem puder, curte o vídeo, compartilha em suas redes sociais, compartilha no Twitter, compartilha no Facebook, Instagram, onde vocês puderem compartilhar isso aí, vocês compartilham isso, justamente para dar uma moral um pouco maior para o meu trabalho, tá ok? E se você gostou do canal e não está, se inscreve aí. E é isso aí, beleza? Então, valeu, falou, até mais.